Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Então trago aqui para vocês, várias questões que foram cobradas em 2024, tanto para enfermeiros quanto para técnicos de enfermagem. Então se você gosta desse conteúdo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve também no canal, que é importante. E eu convido você a ficar comigo nessa aula de hoje para a gente resolver essas questões, referente ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então vamos para a nossa primeira questão de hoje. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, é vedado ao profissional. Então, aqui nas alternativas, nós vamos ter uma que não é permitido, que é vedado, que não pode. Então vamos analisar aqui a alternativa A. Proteger a pessoa, a família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. É vedado o profissional proteger a pessoa, a família? Não, gente? É um dever dele, tá? Então, não é a alternativa A. Eu quero aquela que é vedada, que ele não pode realizar, tá bom? Alternativa B. Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. Aqui é o direito do profissional de enfermagem, ele requerer, junto ao Conselho Regional de Enfermagem, essa medida de desagravo, tá? Então, não é a alternativa B. A alternativa C, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, a gente tem aqui o quê? Um dever. Então, é permitido o profissional aprimorar os seus conhecimentos técnicos. Ele pode? Pode, tá? Então, não é vedado, é permitido. Então, não é a alternativa C. Vamos para a alternativa D. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, pessoa, família e coletividade. Então, ele é permitido, é um dever desse profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de competência técnica dele, porque aí ele pode responder aqui, por imperícia, por estar realizando atividades que não são de competência técnica dele, sim de outros profissionais, tá? Então, ele pode, é permitido ele fazer essa recusa? Sim, inclusive é um dever dele, tá bom? Então, só nos resta aqui a alternativa E, realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual foram instituídas as organizações da categoria. Então, é vedado, não é permitido que esse profissional de enfermagem realize ou facilite ações que causam prejuízo. Olha só aqui, gente, causar prejuízo ao patrimônio, que vai comprometer aqui as instituições para a qual foram instituídas as organizações da categoria, isso aí é proibido, tá? Então, é vedado ele realizar esse tipo de atividade, tá bom? Então, a nossa alternativa correta aqui para essa questão é a alternativa E. Vamos para a nossa próxima questão. Então, de acordo com a resolução COFEN 564 de 2017, analise as assertivas acerca do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Então, vamos analisar aqui a primeira assertiva. Os profissionais de enfermagem têm o direito de abster-se de revelar informações confidenciais de que tenham conhecimento em razão do exercício profissional? Sim, tá? Aqui a abstenção, abster-se, inclusive essa palavra, quando vocês identificarem nas provas, a abstenção, que abster-se de revelar aqui é um direito, tá? Não é dever, é direito. Então, está correto aqui essa primeira assertiva. Então, a gente já pode eliminar aqui a alternativa D, que não traz aqui a primeira assertiva como sendo correta. Então, já pode eliminar aqui a alternativa D.
Vamos analisar as outras. Na segunda assertiva, a gente tem aqui: os profissionais de enfermagem devem se responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais e quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída exclusivamente ao enfermeiro? Essa assertiva está certa? Não, né, gente? O profissional de enfermagem, ele deve se responsabilizar, né, que é o dever dele se responsabilizar, mas quando essa falta ela for praticada em equipe, cada um responde, né, de forma individual pelos atos cometidos, tá bom? Então, isso aí não recai, né, somente a responsabilidade exclusiva, né, aqui no caso, ao enfermeiro, tá? Então, essa segunda assertiva não está correta. Então, a primeira é correta, né? A segunda, ela não está correta. Então, já posso eliminar aqui a alternativa A, que traz a primeira e a segunda correta. A gente já viu que a segunda assertiva, ela não é correta. Vamos eliminar também aqui a alternativa D, tá? Que não é correta. Que aí, no caso, ela traz aqui o segundo como correto e não é, tá bom? E na alternativa E também, que traz aqui a segunda assertiva como correta. Então, a gente vai ficar aqui, por enquanto, com a alternativa B, que vamos analisar as outras, né, assertivas, e a alternativa C, tá bom? Vamos para a terceira assertiva. É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e regulação? É vedado, tá? Então, não é permitido que esse profissional de enfermagem cumpra prescrições à distância, tá? A não ser em caso de urgência e emergência. Então, é vedado realmente. Então, não é. Então, essa terceira assertiva está o quê, gente? Correta. Eu já consigo ter aqui, né, a nossa resposta correta, porque na alternativa B, ela traz somente a primeira e a quarta assertiva. Então, a gente já viu que a primeira é correta, a terceira é correta, tá bom? Então, provavelmente, a quarta também será, né? Segundo aqui, analisando as alternativas. Então, na quarta diz o seguinte: é proibido aos profissionais de enfermagem provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente, né? Nesses casos, o profissional deverá decidir de acordo com sua consciência sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência, tá? Então, é correto isso aqui, né? É proibido os profissionais de enfermagem provocar aborto ou cooperar nessa prática, tá? Exceto nesses casos, que são permitidos por lei, tá bom? Então, também está correta essa assertiva. Então, a gente tem primeira, terceira e quarta assertiva correta, por isso que a nossa resposta para essa questão vai ser a alternativa C. Nessa próxima questão, de acordo com a legislação de enfermagem, são penalidades a serem impostas aos profissionais infratores pelo sistema Conselho Federal de Enfermagem / Conselho Regional de Enfermagem, exceto. Então, assim, a gente já comentou em outras aulas sobre as penalidades, capítulo 4 do Código de Ética, que traz as infrações e as penalidades. Então, a gente tem 5, né? A gente pode receber 5 penalidades, tá? Então, uma dessas aqui, nas alternativas, não é uma penalidade, tá bom? Então, a advertência verbal, na alternativa A, é uma penalidade, tá? Inclusive, né, o profissional, ele vai ser admoestado na presença de 2 testemunhas e isso fica registrado lá no documento dele no Conselho Regional. A multa também é uma penalidade que o profissional pode receber, inclusive ele vai pagar, né, na multa um valor da anuidade da categoria daquele profissional, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar, que são valores diferentes, né, por conta das categorias. Então, ele vai pagar esse valor, que pode ser um valor que varia entre 1 a 10 vezes o valor dessa anuidade da categoria desse profissional, tá bom? Então, a alternativa B não é a nossa resposta, porque eu quero aquela que não é uma penalidade, tá certo? A censura, gente, a censura também é uma penalidade, divulgação em jornais de grande circulação sobre
a infração cometida por esse profissional de enfermagem, tá bom? A alternativa D, recriminação do exercício profissional. Então, não existe essa penalidade, tá bom? Então, a gente já tem aqui a nossa resposta correta, que é a alternativa D, porque eu quero aquela que não é uma penalidade. Então, recriminação não é penalidade aqui aplicadas aos profissionais de enfermagem, tá bom? Na alternativa E, cassação do direito ao exercício profissional é uma penalidade, inclusive aplicada pelo COFEN, que é ele que aplica, de obrigação do COFEN aplicar a penalidade de cassação, onde ele perde o direito de exercer a enfermagem, né, por um período de até 30 anos, e a carteira dele fica retida, e após só o processo de reabilitação é que ele pode receber novamente essa carteira que está vedada, tá? Então são essas as penalidades. Aí inclui aqui que não tá, né, que é a suspensão. A suspensão pode ser aplicado também, o profissional pode ficar de 1 a 90 dias, né, suspenso de exercer a enfermagem, tá? Então, também fica retido a carteira de habilitação dele, e aí isso de todas as categorias, tá? Não só de enfermeiro, porque às vezes nós temos profissionais de enfermagem que é enfermeiro e que também é técnico de enfermagem. Então, se ele atua né, como enfermeiro e como técnico, a carteira dele vai ficar retida, porque a retenção, a suspensão, ela está relacionada a ele não exercer a enfermagem por um período, né, de 1 a 90 dias. Então, se ele é enfermeiro técnico auxiliar, vai estar retido todas das categorias em que ele exerce, tá bom? Nessa próxima questão, um profissional de enfermagem que cometeu uma infração sujeita a multa pode ser obrigado a pagar até. Então, qual é o valor aqui, né, da multa que esse profissional de enfermagem vai ter que pagar, gente? Multa 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, né? 20 vezes ou 25 vezes o valor da anuidade da categoria do profissional a qual pertence, porque a gente viu que tem várias categorias, né, aqui de profissionais de enfermagem, né? Enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira. E a anuidade desses profissionais são diferenciadas, que o valor que pode ser de 1 a 10 vezes o valor da anuidade, tá bom? Então, e pode pagar de 1 a 10 vezes o valor dessa anuidade, tá certo? Então, a nossa resposta correta aqui para essa questão vai ser a alternativa B. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Nós respondemos aqui várias questões referentes ao Código de Ética, né, dos profissionais de enfermagem. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa sequência de aulas que eu trouxe aqui para vocês sobre o nosso Código de Ética, que é importante, que é a Resolução 564 de 2017. Gostou? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que aí você vai estar acompanhando aqui, né, várias aulas com resolução de questões. E então, aguardo vocês na nossa próxima aula.